Água, bem essencial à vida, recurso que satisfaz as necessidades básicas dos homens. É de vital importância para o desenvolvimento global, como a criação e a manutenção da riqueza através da agricultura, pesca comercial, produção de energia elétrica, indústria, transporte e turismo. Para a Organização Mundial de Saúde, todas as pessoas, em qualquer estado de desenvolvimento e condições socioeconômicas, têm direito de ter acesso a um suprimento adequado de água potável e segura. Pode parecer contraditório, mas a grande quantidade de água existente na Terra não é totalmente suficiente para atender às necessidades humanas. 70% da superfície do planeta é ocupada pela água. Deste total, 97% são cobertos por água salgada. A viabilidade do ecossistema humano depende de 3% da água doce e apenas 0,3% deste total está disponível. Nos últimos 100 anos, a população mundial triplicou e o consumo de água doce foi multiplicado por 6. Tão importante quanto subvalorizada, a água passa por uma crise global. Estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que 1/5 da população mundial não possui acesso à água. 90% das águas residuais não recebem tratamento, contaminando rios, lagos, fontes subterrâneas e mares. Milhões de pessoas sofrem de doenças como diarreia, infecções intestinais, febre tifoide, hepatite infecciosa, entre outras, que poderiam ser evitadas com melhoria no fornecimento de água e cuidados básicos de higiene. Estas doenças causam 5 milhões de mortes ao ano. As crianças são as mais atingidas. Todos os dias, 6.000 crianças morrem devido a estas doenças. São 4 mortes por minuto. O Brasil possui uma das maiores reservas de água potável do mundo, composta pela Bacia Amazônica e pelo Aquífero Guarani. Água em grande quantidade não quer dizer água de boa qualidade. Pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que 60% de todo o lixo produzido no país não recebe nenhum tipo de tratamento. A parte líquida do lixo contamina os mananciais e águas subterrâneas, as maiores fontes de captação de água para tratamento e consumo. Todo ano, 150.000 toneladas de agrotóxicos são pulverizados nas lavouras, contaminando rios e lagos. O crescimento populacional desordenado, surgimento de novas indústrias e o uso pouco racional de agrotóxicos são responsáveis pela poluição de rios, represas e lençóis freáticos. Em São Paulo, 2 grandes represas, Billings e Guarapiranga, são consideradas problemáticas. São regiões da Grande São Paulo que têm crescido de forma bastante intensa e esse crescimento acaba provocando uma piora na qualidade de água tanto da represa Billings quanto da represa Guarapiranga. A crescente poluição de rios e mananciais faz com que mais produtos químicos sejam usados para se tratar o mesmo volume de água. Na cidade de São Paulo, uma das maiores da América Latina, nos últimos 4 anos houve um aumento de 40% na adição de produtos químicos no tratamento de água. Produtos químicos, como cloro e sulfato de alumínio, são adicionados à água para torná-la potável. Você tem o aumento do consumo do produto químico em função do aumento da poluição dos mananciais. No Rio de Janeiro, a situação é semelhante. Mais de 8,5 milhões de pessoas dependem da água do Rio Guandu, que é desviada nesta barragem para tratamento. Mesmo na maior estação de tratamento de água do mundo, há limite para o uso de produtos químicos da água. A cada ano vem aumentando o tempo de redução ou paralisação do sistema. No espaço de um ano, 365 dias, eu posso considerar que 4 dias a estação é paralisada por questões de água bruta. É muita coisa.
É muita coisa. São bilhões e bilhões de litros de água que deixam de ser distribuídos à população. Ao sair das estações de tratamento, a água ainda passa por mais situações contaminantes antes de chegar à casa do consumidor. Na maioria das cidades brasileiras, a rede de distribuição de água está localizada ao lado da rede de esgoto. Os canos que levam a água também podem ser contaminantes devido ao acúmulo de sedimentos, produtos químicos em seu interior e ainda ao desgaste natural dos equipamentos. No Brasil, as caixas d'água ainda são recursos amplamente utilizados, principalmente em áreas de grande aglomeração humana. A caixa d'água, muitas vezes, é a única fonte de água para famílias inteiras. E a gente vê cada coisa por aí, até telha serve como tampa de caixa. Essa caixa d'água é de amianto e existe há uns 20 anos aqui na casa da Dona Sônia. Dona Sônia, com que frequência a senhora limpa a caixa, faz a higiene da sua caixa d'água? Em torno de 1 ano. Agora tem mais de 1 ano que não é limpa. O tratamento de água pelas empresas públicas e privadas não é suficiente para evitar o aparecimento de doenças. Hoje, 80% das doenças, 65% das internações hospitalares e 30% das mortes ocorridas no país estão relacionados com a água contaminada e falta de saneamento básico. E as doenças transmitidas pela água custam 310 milhões de reais por ano ao sistema de saúde pública. Mesmo com o pré-tratamento hoje realizado, não há como garantir que a água que chega às torneiras seja 100% saudável. Em muitas localidades brasileiras, a água servida à população apresenta uma variedade grande de impurezas, desde sedimentos quase inofensivos à saúde até bactérias causadoras de doenças graves. Por isso tudo, esteja sempre atento à importância de uma água de boa qualidade. A situação de água em todo o Brasil é preocupante e tem sido destaque no noticiário. O paulistano está preocupado com a falta d'água, o rodízio está chegando, começa daqui uma semana um rodízio no fornecimento de água. No Jardim Guaraú, muitos já estão apelando para o banho de canequinha. Agora eles se preparam para enfrentar a falta d'água ainda pior com o rodízio da Sabesp. Este é o Rio Guandu, formado por águas que cortam parte do estado de São Paulo e toda a Baixada Fluminense. Ao longo desse trecho, são despejadas toneladas de esgotos doméstico e industrial. E é aqui que é captada a água para 9 milhões de brasileiros. São os consumidores de quase toda a cidade do Rio e mais 7 municípios da região. 11 milhões de pessoas estão com medo de consumir a água que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. Em algumas áreas, o que chega às torneiras cheira mal. Que levar água potável para a população e tratar o esgoto antes que polua rios e mananciais são grandes desafios. A água, que abastece 80% da região metropolitana do Rio de Janeiro, atingiu o nível máximo de contaminação. Uma indústria de zinco abandonada a 85 quilômetros do Rio de Janeiro se transformou na maior área de contaminação por lixo tóxico no Brasil. Metais pesados poluem o solo, a água, atingem o mangue e afetam também a vida da população. Nos últimos 10 anos, houve uma mudança no comportamento dos consumidores. Estão mais exigentes e buscam melhor qualidade de vida. A procura por água de melhor qualidade por parte dos consumidores levou empresas como Brastemp e Lorenzetti a investirem em purificadores de água. Pepsi Cola e Coca-Cola, a Sadia, Danone e Nestlé agora se dedicam também à produção de água mineral. O aumento do consumo da água mineral é um dos sinalizadores da procura por água de boa qualidade. Em 10 anos, a venda de água mineral foi multiplicada por 4. Em 1995, foram vendidos 1 bilhão e 553 milhões de litros. Em 2005, este número chegou a 6 bilhões de litros. Mas nem mesmo a água mineral está livre de contaminações. Você toma água assim, aí na sua casa, compra o galão e tal, e vai lá, é mais fácil, né? É a tecnologia a favor da simplicidade da vida. Você sabia que você pode estar sendo intoxicado por conta disso? Como assim? É um alerta que a gente veio fazer aqui, nós ficamos sabendo. Tem pessoas, inclusive, de repente começam a ter diarreia, e não sabem o que é, acham que é uma intoxicação alimentar. Mas o negócio é tampadinho. É tampadinho, mas e os cuidados que você tem que ter para que isso não aconteça e você não infecte a água? Essa água logo em seguida enche os galões
Eles vêm com a parte toda de etiqueta e plástico, e é um trabalho todo artesanal. Você vê que não tem higienização nenhuma. Cuidado com a água mineral que você está comprando. Se estiver armazenada de forma irregular, a água pode não ser boa para o consumo. Isso é perigosíssimo, hein? Por isso, hoje, fiscais da Vigilância Sanitária fizeram uma blitz na capital para recolher galões de 20 litros que são vendidos em locais proibidos por lei.